Olha só esse caso, a Justiça determinou que um lar de idosos na cidade de Araxá fosse interditado e os 28 residentes do local fossem realocados devido às irregularidades encontradas na instituição. Débora Pérez já está comigo e tem as informações e vai explicar direitinho sobre esse caso. Débora, por favor. Exatamente, Rafa. Essa é uma decisão liminar que, portanto, interditou esse lar de idosos aqui na cidade de Araxá. Como é que vai funcionar, então, diante dessa decisão? Os 28 residentes idosos que lá viviam vão ser entregues aos seus familiares. Esse lar de idosos, ele tem ali a obrigação de devolver esses idosos, caso não consiga contato com a família, caso a família não consiga receber, eles vão precisar da entrada em outra instituição de longa permanência aqui na cidade de Araxá. Essa é uma obrigação desse lar de idosos, então, que não cumpriu com o que havia ali permitido a lei, portanto, vai precisar ali colocar todas essas pessoas em um outro local ou devolver eles para as casas. Caso eles não cumprem com essa determinação, essa instituição de longa permanência vai responder pelo crime de desobediência. Desde 2017 foram encontradas diversas irregularidades, exigências que não cumpriam, que não estavam sendo cumpridas ali, tanto pela vigilância sanitária quanto também no corpo de bombeiros. Dentre elas, só para que vocês entendam um pouco mais o que estava de errado nesse lar de idosos, tinham várias portas com trancas do lado de fora, mobiliário inadequado, falta de acessibilidade, ausência de pessoas capacitadas profissionalmente e ainda contrato de prestação de serviços indexado pelo salário mínimo. A gente entrou em contato com esse lar de idosos para compreender exatamente e pedir também um parecer dessa instituição. Em nota, o lar de idosos informou que no dia 11 de março foram surpreendidos com a decisão judicial, obrigando o fechamento do local e a realocação dos 28 residentes no prazo de 24 horas. Segundo o lar de idosos, o alvará está vigente e todas as irregularidades encontradas são em relação ao espaço físico e não ao trato dos residentes. Informaram ainda que recorreram ao Tribunal de Justiça em relação ao prazo de 24 horas e que o lar continua com atendimento integral aos residentes, até posteriormente a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quando o novo comunicado possa ser realizado. Então, com certeza, a gente vai voltar a falar sobre isso, porque o Ministério Público pediu a interdição. Esse lar de idosos está alegando que, na verdade, os problemas que foram encontrados por lá só se referem à parte física do estabelecimento e não à forma como eles estão tratando esses idosos, então ainda está passando por essa tramitação. A gente sabe que algumas pessoas já foram entregues ali para os seus familiares, outras ainda estão nesse lar de idosos e, claro, que eu estou acompanhando essa situação bem de perto, vou entrevistar ali também pessoas ligadas ao Ministério Público que estão acompanhando bem de pertinho também toda essa decisão e ao longo da nossa programação a gente vai compreender exatamente como vai funcionar daqui para frente. Mas assusta demais, né, Rafa? Porque muitas das vezes esses idosos foram colocados nesses lares de idosos para que eles possam ter uma vida digna, possam ter ali um atendimento personalizado e possam viver bem e, infelizmente, a partir desse relatório que foi apresentado pelo Ministério Público, não é muito bem o que está acontecendo por lá, viu? Isso é muito sério e evidente que isso abre precedentes para que investigações aconteçam em tantas instituições que prestam esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço. E lembre-se, essa justificativa dada pela empresa, gente, não é só porque é um problema estrutural, daí eles falam, não, é só questão estrutural. Mesmo sendo questões estruturais, evidentemente que não pode funcionar. E essa ação esse local precisa ser interditado, como está sendo agora nessa decisão. A gente vai continuar acompanhando. Obrigado, Débora, pelos detalhes ao vivo aqui no Balão Geral, direto de Araxá. Preocupa isso, né, gente? Preocupa demais.